Olá, bem-vindo à Escola Bíblica da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Estamos estudando toda a Bíblia e a lição de hoje cobrirá os livros de Naum, Abacuque e Sofonias, Eufonias. Então, situando na ordem cronológica, Sofonias e Abacuque ministraram para o Reino do Sul, Reino de Judá, e Naum para nações estrangeiras. Naum, cujo nome significa conforto e compassivo, foi o autor do livro, que é classificado como profetas pelo cânon cristão e hebraico. Lembrando que no cânon cristão, os profetas são divididos em maior e menor pelo tamanho da obra, e Naum faz parte dos 12 profetas menores. O seu ministério foi de 663 a 612 a.C. E o tema do livro, destruição dos ímpios e fidelidade do Senhor para com o seu povo. É a graça de Deus que alimenta em nós a esperança de um futuro de glória e justiça. Então, a mensagem de Naum, ela traz a vingança de Deus contra os seus inimigos, né? O consolo e esperança que há no Senhor aos que confiam nele e a destruição de Nínive. Aí você vai me perguntar, mas espera aí, Jonas não acabou de pregar para Nínive e todo mundo se converteu? A pregação de Jonas foi aproximadamente 100 a 150 anos antes de Naum. E aqui nós aprendemos uma lição bem importante. Filho de peixe é peixinho, filho de crente é pecador. Qual que é a lição importante? Transmitir a mensagem do Senhor para a próxima geração. Ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo quando for idoso não se desviará dele. Nínive não ensinou o que aprendeu com Jonas para a próxima geração. E agora estava vendo a destruição. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Nosso Deus é 100% amor e 100% justiça. Não caia na justiça. Abacuque. O nome significa abraço, ele é autor do livro que leva o seu nome, que é classificado como profetas pelo cânon cristão e hebraico, e Abacuque também faz parte dos 12 profetas menores. Seu ministério foi em 625 a 587 a.C., então próximo lá da queda de Judá. Pouco se sabe sobre a vida do profeta. Pelo teor musical do capítulo 3, sugere-se que ele era mestre de canto no templo. Abacuque foi contemporâneo de Jeremias durante o declínio do Reino do Sul, Reino de Judá. Nem sempre compreendemos a resposta de Deus no momento. Por isso, precisamos esperar pacientemente até que a possamos entender. Por quê? Porque Abacuque começa seu livro questionando a Deus. Ele pergunta como ele, Deus, sendo justo e santo, tolerava o mundo como estava. E Deus dá uma visão para o profeta que é sobre o futuro. E Deus fala, escreva essa visão em tábuas, de modo que quem passe correndo, leia e entenda. Então, quem passasse correndo iria ler e entender a mensagem. E o Senhor deixa claro para o profeta que o Senhor sabe o que faz, e o Senhor é o Senhor sobre o tempo. Chama o profeta a confiar nele. Aqui é outra lição importante para a gente. Deus sabe o que ele faz. Nós devemos confiar nele. O capítulo 3 do livro mostra o reconhecimento do profeta em sua oração em formato de canto. E lendo o capítulo 3, versos 17 a 18, essa parte foi musicalizada por vários artistas, ok? Ainda que a figueira não floresça, nem há frutos na vide, o produto da oliveira mente, os campos não produzem mantimentos, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco e nos currais não há gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Então, como resumo do livro de Abacuque, Abacuque 2:4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, o justo viverá pela fé. Aprenda essa lição. Sofonias, cujo nome significa o Senhor ocultou.
Ele é autor do livro de Sofonias, que também é classificado como profeta pelo cânon cristão e hebraico, e também é parte dos 12 profetas menores. O seu ministério foi de 628 a 622 a.C. Sofonias, ele era tetraneto de Ezequias e foi contemporâneo de Jeremias. O tema do livro: Deus é soberano sobre as nações e punirá os pecadores. Então, nós somos livres para dizer sim ou não ao pecado, mas não somos livres para escolhermos as consequências do pecado em nossas vidas. Sofonias adverte sobre o julgamento contra Judá, vindo principalmente a idolatria. Deus é imparcial ao castigar tanto Israel como as outras nações pelos seus pecados. Nós vemos o apóstolo Paulo falar em Romanos 2,11 que Deus não faz acepção de pessoas. E Deus aniquilará os falsos deuses. E o dia do Senhor trará salvação para o seu povo. Paulo também fala a mesma coisa, que quando Jesus voltar, no dia do Senhor, todo Israel será salvo. Sofonias deixa a sua grande mensagem no capítulo 2, verso 3. Busquem o Senhor, todos vocês, humildes do país, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Então, a mensagem para mim e para você: buscar ao Senhor. Nos humilhar, sermos humildes e viver pela fé. Amém?